Não presta chamar a morte. Ela só vem na hora certa. O meu avô, ele vivia chamando a morte. Ele dizia: morte, vem me buscar. Morte, eu tô aqui. Se acontecia alguma coisa na casa, ele já chamava: eu tô aqui, morte. Eu tô cansado de viver. Eu não quero mais ficar nessa casa. Vem me buscar. E meu avô era um homem muito autoritário. Sabe, aqueles militares que chegavam em casa e fazia a gente fazer assim com as mãos para dar a bênção. Bença pai, bença avô. E se não pedisse, ele ficava bravo. Ele ficou viúvo muito cedo. Ficou viúvo, mas casou novamente. E um dia ele descobriu que ele estava com diabetes e começou a se tratar. E numa noite, de repente, a gente não sabe se foi por conta de remédio ou alguma coisa, ele parecia que tinha tido um surto, começou a gritar pela casa, começou a falar que tinha um cachorro em cima do guarda-roupa dele e acordou a família inteira e começou a procurar o cachorro pela casa. E ele ficou desesperado e dizia que o cachorro tinha os olhos avermelhados e que estava em cima do guarda-roupa dele. Aí a Elza, a esposa dele, ela pedia para ele não ficar chamando a morte. Então a Elza deu uns remédios para ele e ele adormeceu. No dia seguinte, ele dizia que tinha visto o cachorro realmente. Ninguém via, só ele via. Ele foi adoecendo e mesmo assim continuava chamando a morte. Ele chamou tanto a morte que um dia o meu pai adoeceu. Meu pai ficou muito doente, acamado e logo depois se foi. Um dia a Elza também adoeceu. E os médicos disseram que ela estava com um problema muito sério na coluna. Aí logo a Elza se foi. Meu avô ficou sozinho. E mesmo assim o meu avô continuou chamando a morte. E foi adoecendo, até que um dia o seu filho caçula ligou lá para minha mãe e nós fomos visitá-lo. Quando chegamos na casa dele, eu fui correndo para o quarto, enquanto a minha mãe ficou na cozinha conversando com a moça que tinha sido contratada para cuidar dele. Aí ele virou, abriu os olhos, virou para o lado do guarda-roupa e falou para mim: o cachorro continua ali, olhando para mim. Ele começou a tossir e aí, de repente a moça entrou no quarto e pediu para eu sair, que ela iria medicar. Eu fui para a cozinha com a minha mãe. Eu juro que eu ouvi 3 latidos no quarto. E foi naquela noite que a morte o levou. E é por isso que eu digo: não presta chamar a morte. O meu avô chamou tanto que ela levou primeiro todos que estavam ao seu redor. E finalmente ela veio e o levou também. Mas na hora que ela quis. E por falar em morte, esse é o meu vestido de noiva. É com ele que eu vou ser enterrada no dia da minha morte.